Vamos ouvir um pouco do que está acontecendo ao vivo na sessão plenária? Alemão, você coloca o som para a gente? Tá? Vamos ver que eles estão tratando desse caso, só para a gente ter uma noção do que está sendo discutido. Não temos som. É interessante, né? Vocês viram, né? A expressão do Alexandre de Moraes como um injustiçado. Sim. Ali, né? Os outros falam, pela primeira vez ele não está com uma expressão de deboche no rosto. Ele está ali interpretando um papel de coitadinho. Tadinho de mim. Coitado de mim. Olha, eu sou a vítima. Essa cena que vocês viram ao vivo, em que o ministro Gilmar, depois do Barroso, está ainda falando, né, agora terminou. Começou o ministro todos os eminentes Luiz Fux. Aqui presentes. E eu gostaria só de dizer que a Procuradoria-Geral da República Não, é o Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. E do ministro decano, o ministro Gilmar Mendes, em todos os seus termos. Eu gostaria também de confirmar o que tanto Vossa Excelência quanto o ministro Gilmar Mendes se referiram. Invariavelmente, onde cabia nos processos sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes a intervenção da Procuradoria-Geral da República ou da Procuradoria-Geral Eleitoral, houve a abertura de oportunidade para a atuação do Ministério Público. E eu posso acrescentar que nessas e também em outras tantas oportunidades, eu pude pessoalmente verificar, quer na minha atuação junto ao Tribunal Superior Eleitoral, quer aqui no Supremo Tribunal Federal, as marcas que o ministro Gilmar Mendes... Volta para mim. Eu quero só deixar claro que o Paulo Gonet ele assumiu a Procuradoria-Geral da República em 2023, no segundo semestre. Ele não estava lá em dezembro de 2022, quando Ayrton Vieira mandou fabricar alguma coisa contra a Revista Oeste. Então, se ele está falando só da liberdade de expressão, disso e daquilo, tudo bem. Agora veja, Alexandre de Moraes, pela primeira vez, sem fazer um risinho maroto, sem fazer uma cara de deboche. Vamos ouvir aí o que ele está dizendo, Alemão? A quem também tive a honra de atuar junto no Tribunal Superior Eleitoral como vice-procurador-geral eleitoral. Cumprimento todos os eminentes colegas, ministra Carmen, ministro Fux, ministro Fachin, ministro Cássio, ministro André, ministro Zanin, ministro Flávio, também o ministro Dias Toffoli, que nos acompanha por videoconferência. Presidente, Vossa Excelência e o ministro Gilmar já colocaram de forma clara o que talvez, se houvesse uma consulta ao gabinete, teria ficado claro anteriormente a qualquer das matérias. Como Vossa Excelência disse, nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes, aqui principalmente o inquérito 4781, conhecido na mídia como inquérito das fake news, e o inquérito 4878, também pode voltar para mim? Pela mídia como... Como vocês perceberam aí também, essas são imagens ao vivo. Já existe um pacto entre os ministros, ou a maioria dos ministros do STF, e a Procuradoria-Geral da República, que é o único órgão, que é a chefia do Ministério Público da União, o único competente a requerer qualquer medida penal, criminal, contra o ministro Alexandre de Moraes. Então já existe um pacto ali, muito claramente, em que o decano já se manifestou, o Procurador-Geral da República já se manifestou, Alexandre de Moraes
faz aí a sua pose de vítima, como nunca antes ele fez nesse tribunal. Era sempre a pose de algoz, sempre com algum deboche, com algum sarcasmo, sempre com um sorriso maligno no rosto. Agora, ele ali na posição muito bem teatral, muito ensaiada de vítima, mas já há, dentro do judiciário, já existe um pacto para que ele não seja condenado. E eu disse que está na pauta do plenário virtual o julgamento do Clezão, e já está aí dada também a resposta. O que vai ser esse julgamento? Esse julgamento vai ser: o Alexandre de Moraes não precisa cumprir prazo razoável, ele não precisa cumprir a lei de abuso de autoridade, ele não precisa ter decência, não. E a coisa vai sendo conversada dessa maneira, meus queridos amigos de mesa, como se isso estivesse dentro da normalidade institucional, da legalidade. Como se isso fosse abarcado, englobado, aceito pelo devido processo legal, pelos direitos humanos, pelo Estatuto de Roma, pela Constituição brasileira. E ele fala agora, com uma fleuma, uma calma, que é de espantar. Antes do ministro Gilmar Mendes, o ministro Luiz Roberto Barroso, nesta sessão que vocês veem ao vivo ao lado, também expressou que entende que não há nada de errado nessa matéria. E o que eu acho engraçado é o ministro Alexandre dizer: bastava uma ligação ao meu gabinete e não precisava de matéria. Isso é muito engraçado, como se ele desse acesso a alguém ao porão onde se fabricam as salsichas, que esta é a verdade. E independentemente da PGR ter ciência ou não, a PGR ela tem ciência da salsicha e não do modo como ela foi feita. Vale lembrar aqui que ainda ontem, quando a matéria saiu, o ministro Barroso ele tem uma frase que eu acho sensacional: não vi nenhuma ilegalidade gritante. Ou seja, ilegalidade silenciosa, porque estava em sigilo até então. Posso fazer uma comparação? Claro. A frase: Sua Excelência, ministro Roberto Barroso, peço desculpas pela sua grandeza e humildemente eu vou comparar a sua frase a uma situação que aconteceu na Inglaterra, em que um juiz reduziu a pena de um estuprador porque ele usou preservativo e foi considerado que ele teve consciência com relação à vítima do estupro. Com todo respeito, dizer não identifico nenhuma ilegalidade gritante é algo da mesma monta. Porque o que ele está dizendo, ilegalidade pode. O que não pode é ser algo estapafúrdio. Ele não pode gritar. Não pode gritar. Tem que estar usando 7 talheres. É algo do mesmo, com todo respeito, eu não quero fazer isso para trazer problemas para ninguém, eu respondo pelas minhas reflexões, pelos meus atos. Mas é algo similar. Porque é um absurdo vir de um juiz dizer assim: não tem problema que você agrida. O que não pode é gritar enquanto está agredindo. Não existe isso. Não é assim que se observa. Não precisa ser jurista para ver isso. Basta você ser um cidadão decente e entender de lógica. Desculpa eu ter feito esse comentário. Não, imagina. É que entrou ninguém esperava essa rasgação de seda à tarde no plenário do STF. Essa rasgação de seda que joga por terra qualquer esperança de que alguma coisa vai acontecer. Posso fazer uma pergunta? Claro. Nesse sentido? Teria nesta madrugada, é uma pergunta, teria nesta madrugada havido algum telefonema entre o ministro Alexandre de Moraes e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Pacheco já disse que é zero a hipótese de um impeachment. A partir dessa declaração, teria havido algum telefonema entre os dois? Só se o Glenn interceptou, para nós sabermos. Pois é, né? Porque me parece um jogo tão combinado que eu imagino que o telefone não parou essa madrugada, né? Foi um negócio assim... Não. Entre os ministros supremos, inclusive, entre o procurador-geral. Eu tenho certeza que houve um monte de ligações, um monte. Bom, só para colocar aqui, para falar dessa institucionalidade, porque o Alexandre está falando assim, dos inquéritos, foram pedidos do inquérito, o inquérito que ele mesmo abriu, inquérito que já deveria estar fechado, que não deveria nem ter sido aberto, mas em tendo sido aberto, vamos imaginar, porque um juiz não pode abrir um inquérito do jeito que ele abriu, não pode.
Um juiz não abre inquérito. Não abre. Mas vamos imaginar que abriu. Abriu, passou a boiada. Ele tinha que fechar, porque tem o prazo processual. Também não respeitou absolutamente nada. E essa fleuma que ele vem falando agora, foi feito... E o Barroso falando que foi com base nisso e naquilo, etc. e tal. E o presidente do Prerro, sabe o Prerro, Prerrogativas? Que tinha lá, entre as lideranças, o Augusto Arruda Botelho, que foi secretário nacional de Justiça do Dino, e que aí, quando o Dino virou ministro do STF, ele deixou de ser secretário nacional de Justiça e foi advogar para clientes que têm caso e que o Dino é relator. Aí é prerrou para mim, emprerrou para você. É assim que funciona. Vamos ver o que diz, porque o Barroso fala, e essa a assessoria especial de combate à desinformação. Vamos ver como é que nasce isso aqui, para não ter desinformação entre nós, meus queridos amigos. Essa assessoria especial, ela foi instituída pela portaria do TSE 663 de 30 de agosto de 2019, tá? Ela foi colocada para funcionar para as eleições de 2020 e em 2021 se tornou uma assessoria fixa do TSE. Ponto 1. O Talhaferro trabalhava nessa assessoria. O que diz essa portaria que institui essa assessoria? É importante que se saiba. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Enfrentamento à Desinformação com a finalidade de enfrentar os efeitos negativos provocados pela desinformação à imagem e credibilidade da Justiça Eleitoral, ou seja, eles vêm primeiro. A Justiça Eleitoral vem primeiro. O eleitor, o candidato, o pleito... Da Justiça Eleitoral primeiro. Primeiro a nossa imagem. Narciso acha que é feio tudo aquilo que não é espelho. A realização das eleições e os atores nelas envolvidos. O programa de enfrentamento à desinformação com foco nas eleições será gerenciado por um grupo gestor. O programa de enfrentamento será desenvolvido e executado em atenção aos seguintes eixos temáticos. Tá? É curta essa portaria. Item 1, inciso 1 do artigo 3º. Organização interna visa a integração e coordenação entre os níveis e áreas que compõem a estrutura organizacional da Justiça Eleitoral e a definição das respectivas atribuições na execução de ações de elaboração e divulgação de contra-informação a práticas de desinformação. Então, primeiro eixo. O que faz essa assessoria? Ela produz informação para combater a desinformação. Esse é o eixo 1. Eixo 2. Alfabetização midiática e informacional. Capacitação voltada à identificação e checagem de práticas de desinformação. Ok? Eixo 3. Contenção à desinformação. Visa a instituição e ao aperfeiçoamento de medidas concretas voltadas a desestimular práticas de desinformação. Vamos grifar esse 3, que é o mais problemático. 4. Identificação e checagem de desinformação. Você só visa. 5. Aperfeiçoamento do ordenamento jurídico. Ou seja, ela fica dando sugestão para o legislativo mudar o ordenamento. E 6. Aperfeiçoamento dos recursos tecnológicos, que visa ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento de recursos de tecnologia, da informação e das comunicações idôneos à identificação de práticas de desinformação. Pois bem, são 6 as funções, então, dessa assessoria especial de combate à desinformação. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Que isso é muito importante, porque isso ninguém explica. O primeiro eixo, tá? Integrar as áreas da justiça para que elas trabalhem melhor na troca de informação dentro dessas áreas. Não é para você xeretar e investigar ninguém. 2. Você fazer um programa de alfabetização da população e combater a desinformação com informação, não bloqueando conta, não tirando monetização. O 3 é que é o mais complexo, porque o 4 fala de identificação da desinformação, ou seja, só você identificar, fazer um PIN para informar. O 5
fala de sugerir aperfeiçoamentos por ordenamento. E o 8, para você buscar recurso tecnológico. Nenhum deles fala para você bloquear, para você multar, para você desmonetizar. O 3 é o problemático, porque contenção à desinformação. Visa a instituição e ao aperfeiçoamento de medidas concretas voltadas a desestimular práticas de desinformação. Como o princípio da legalidade, que a nossa Constituição garante, diz que não pode haver penalidade sem prévia legislação, sem prévia previsão legal, estrita, escrita e prévia à aplicação da medida, esse inciso 3, ele não pode criar, como criou o presidente do TSE e também ministro do STF Alexandre de Moraes, fabricar coisas para aplicar penas que não existem. E o que o Glenn Greenwald deixou claro na Folha é que essa assessoria fugiu do que se espera dela. Porque se é para ela identificar desinformação, é para ela verificar todos os partidos, sem racismo político. Ah, existe isso, Pavinato? Existe. É a discriminação em razão de ideologia política. Está no Estatuto de Roma e isso é um crime contra a humanidade. Ele só voltou às atividades dessa assessoria para bolsonaristas, chamando-os de golpistas. Veja a troca de mensagens escritas e faladas entre o Ayrton Vieira e o Talhaferro dessa assessoria. Essa assessoria não pode servir para perseguir. Ela serve para identificar, mas para identificar de todos, com igualdade. A partir do momento que ele direciona, essa assessoria já não funciona mais institucionalmente. É uma vergonha, é uma perseguição, é crime contra a humanidade. Pavinato, posso te fazer uma pergunta? Pode. No caso do STF, regimentalmente, o que deveria ser feito nesse momento? Existe uma previsão, por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele deveria ser afastado, mesmo que temporariamente, para verificar efetivamente o que está acontecendo, por mais que todos nós já saibamos. Existe algum trâmite ou é tudo precisa ser definido lá no Senado, que está completamente apático com o Pacheco? Veja, tem duas possibilidades. Tem o crime de responsabilidade, que é aquele que leva ao impeachment, e tem o crime comum, que é aquele que leva à cadeia. O que o Alexandre de Moraes tem feito ao longo dos últimos anos? Os dois. Sobram crimes, principalmente os de abuso de autoridade, mas a gente está vendo aí, ao vivo, a PGR e os colegas já fecharam que ninguém solta a mão de ninguém. Que ninguém tira o fio terra, solta a mão de ninguém. Porque o cheiro desta mão, para mim, é insuportável. Então ele poderia ser denunciado, ser processado, e quando ele é denunciado e a denúncia é aceita, ele é afastado até o julgamento final. O CNJ, por sua vez, deveria colocá-lo no inquérito e deveria suspendê-lo das suas funções. Ou mesmo o próprio Supremo, porque isso macula a instituição. E se é o que ele usa para fazer inquérito de fake news, se é o que ele usa para fazer inquérito de milícia digital, porque ataca o próprio Supremo na sede do Supremo, o próprio Supremo pode abrir um inquérito, o próprio Supremo poderia abrir um inquérito contra ele, partindo da mesma ideia absurda, mas que existe, do Alexandre de Moraes. Mas como a PGR fechou a porta da ação penal, os coleguinhas já disseram aqui, ninguém solta a mão de ninguém. Aqui ninguém vai abrir inquérito contra ele. E como o CNJ, que é presidido pelo Barroso, e o Barroso já disse que não vê nada, ele não vê nada de anormal nisso, é igual o Lula vendo para a eleição da Venezuela. Não tem nada de... Tá tudo normal. Ninguém vai fazer nada. E o que poderia acontecer? Crime de responsabilidade. Qual é a juridicidade mínima? É um juiz que age contra a lei e um juiz que julga sabendo que ele é suspeito. Porque quando a gente vê o que o assessor dele diz,
Ah, esse é bandido. Vamos pegar a revista golpista e depois ele vai julgar, ele já prejulgou. Então, é uma hipótese de crime de responsabilidade julgar quando se sabe suspeito. Então, o Senado pode levá-lo a impeachment. Mas, ao que tudo indica, não será. Porque o Pacheco já disse que a chance é zero e a gente sabe que ninguém vai peitar o STF unido junto com a PGR. Ô Pavinato, eu estava lendo aqui o perfil do Glyn aqui no X, ele deixa bem claro, quando ele soltou a reportagem ontem, ele escreveu o seguinte: esta é a primeira reportagem sobre os 6 gigas de arquivos. Primeiro, então haverá a segunda, a terceira, a quarta. Do Glyn. Então, o que você está falando, você está coberto de razão, só que dependendo do que vier pela frente, chega uma hora que a pressão fica insustentável. Uma coisa é tentar abafar a primeira revelação. Exato. O que virá na segunda, na terceira, na quarta, não sabemos. Exatamente. E deve ter sido a primeira menos pior.